Eu nunca pensei que criaturas do folclore pudessem ser reais, até que uma delas se tornou a razão pela qual ainda estou respirando hoje. O que começou como uma aventura comum de mochilão solo pelas Smoky Mountains se transformou em algo que abalou completamente meu entendimento da realidade. Estou compartilhando este relato não porque preciso de validação ou aprovação, mas porque os eventos que se desenrolaram durante aqueles 5 dias na natureza selvagem alteraram fundamentalmente quem eu sou como pessoa. Foi assim que eu fiquei totalmente desorientada em uma das cordilheiras mais antigas da América. Me vi sendo caçada por um predador mortal. E, por fim, fui resgatada por algo que cada parte racional da minha mente insistia que não poderia existir. Antes de entrar nos detalhes do que aconteceu, eu provavelmente deveria explicar um pouco sobre quem eu sou e por que estava lá. Sou professora de biologia do ensino médio, tenho 32 anos e sempre me considerei uma pessoa racional e com mentalidade científica. Cresci nos subúrbios do Tennessee, mas meus pais eram ávidos trilheiros e campistas que incutiram em mim um profundo amor pela natureza, desde muito cedo. Algumas das minhas primeiras memórias envolvem acampamentos de fim de semana e caminhadas de um dia por parques estaduais. Quando cheguei ao ensino médio, já fazia regularmente longas viagens de mochilão com grupos de jovens e clubes de atividades ao ar livre. Concluí minha certificação de socorrista em áreas remotas aos 19 anos. Já percorri trechos da Appalachian Trail, explorei inúmeras florestas estaduais e nacionais e passei bem mais de 100 noites dormindo em uma barraca em várias áreas selvagens do Sudeste. Estou contando tudo isso para deixar claro que não sou nenhuma novata inexperiente que entra em pânico ao primeiro sinal de dificuldade. Eu sei ler mapas topográficos. Entendo como usar uma bússola corretamente. Sei como purificar água, construir suportes adequados para comida, para evitar atrair ursos e reconhecer sinais de mudança nos padrões climáticos. Já lidei com situações desafiadoras antes, incluindo ser pega em tempestades inesperadas, encontrar ursos negros e contornar árvores caídas, bloqueando trilhas estabelecidas. Eu me considerava competente e preparada. Essa confiança, essa certeza em minhas próprias habilidades, é parte do que me colocou em apuros. Mas estou me adiantando. Tudo começou no final de setembro, quando decidi tirar uma semana de folga do meu trabalho como professora de biologia e passar um tempo sozinha nas montanhas do leste do Tennessee. A época era perfeita, pois era logo após o início do semestre letivo, quando as coisas na escola já tinham entrado na rotina, mas antes dos períodos de correção de provas mais intensos. Eu vinha planejando meticulosamente essa excursão por quase meio ano, desde a primavera anterior, quando olhei meu calendário e percebi que tinha acumulado dias de férias suficientes para tirar uma semana inteira. Passei inúmeros intervalos de almoço durante o ano letivo, debruçada sobre mapas topográficos do Great Smoky Mountains National Park e das áreas selvagens vizinhas. Estudei perfis de elevação, fontes de água e sistemas de trilhas estabelecidas. Li relatos de viagem de outros trilheiros que haviam completado rotas semelhantes. Comprei novos mapas com informações atualizadas das trilhas e passei horas em casa traçando minha rota, pretendida com marcadores coloridos, calculando a quilometragem diária e identificando possíveis locais de acampamento. Eu monitorava obsessivamente as previsões do tempo de longo prazo, com semanas de antecedência, verificando múltiplos serviços de meteorologia e comparando seus modelos. Eu queria que as condições fossem as mais perfeitas possível. A previsão estendida para o final de setembro parecia absolutamente ideal,
prometendo 4 dias sólidos de céu limpo, com temperaturas diurnas na casa dos 18 graus e mínimas noturnas caindo apenas para a casa dos 5 graus. Nenhuma precipitação prevista. Ventos fracos. Basicamente, um clima perfeito para caminhadas. Reuni todo o meu equipamento com a precisão de alguém que já havia feito isso muitas vezes e entendia exatamente o que era essencial versus o que era apenas peso extra. Arrumei cuidadosamente minha mochila, uma cargueira de 60 litros com estrutura interna que eu tinha há 6 anos e na qual confiava completamente. Nela foram minha barraca leve, um modelo para 2 pessoas, que eu conseguia montar em menos de 5 minutos, mesmo em condições difíceis. Coloquei meu saco de dormir de plumas, classificado para temperaturas de até 7 graus negativos, mais do que adequado para as temperaturas noturnas previstas. Incluí meu isolante térmico, meu travesseiro de acampamento, um kit de primeiros socorros completo que eu mesma montei com tudo, desde bandagens e analgésicos até antibióticos prescritos e uma EpiPen. Levei minha confiável bomba de purificação de água, tendo aprendido anos atrás a nunca confiar em fontes de água na natureza, por mais claras e limpas que parecessem. Levei refeições desidratadas suficientes para 5 dias inteiros com uma margem de erro confortável, incluindo meus favoritos como pad thai, frango teriyaki e estrogonofe de carne. Levei barras de energia, mix de castanhas, sachês de café instantâneo, eletrólitos em pó e até alguns pedaços de chocolate para levantar o moral. Levei pilhas extras para minha lanterna de cabeça e uma lanterna reserva. Levei fósforos à prova d'água e um isqueiro de butano confiável. Incluí um pequeno fogareiro de acampamento e um cartucho de gás. Levei camadas extras de roupa, incluindo uma jaqueta de fleece quente, uma jaqueta impermeável, meias extras e um par de sapatos leves de acampamento para dar um descanso aos meus pés à noite. Também fiz questão de incluir meu comunicador via satélite de emergência, um dispositivo que eu havia comprado 2 anos antes, especificamente para situações onde a cobertura de celular seria inexistente. Era um aparelho pequeno, laranja claro, do tamanho de um baralho de cartas, que podia enviar mensagens de emergência predefinidas e minhas coordenadas de GPS para um serviço de monitoramento que então contataria as autoridades de resgate. O dispositivo tinha uma taxa de assinatura anual que eu pagava fielmente, embora nunca tivesse precisado ativá-lo. Eu o via como um seguro essencial, o tipo de coisa que você espera nunca ter que usar, mas fica incrivelmente grato por ter quando precisa. Eu também contei a várias pessoas sobre meus planos, seguindo os protocolos de segurança adequados para áreas remotas. Dei informações detalhadas sobre minha rota pretendida para minha melhor amiga, Sarah, incluindo o início da trilha onde eu começaria, meus locais de acampamento planejados para cada noite e a data e hora aproximada em que eu terminaria. Eu disse a ela que, se não tivesse notícias minhas até às 6 horas da tarde da data prevista para meu retorno, ela deveria contatar os guardas do parque e fornecer a eles todas as informações que eu havia lhe dado. Eu preenchi uma permissão de acampamento remoto com o serviço do parque, fornecendo-lhes essencialmente as mesmas informações. Eu me sentia completamente preparada e confiante. O primeiro dia da minha jornada se desenrolou exatamente de acordo com meu itinerário cuidadosamente construído e senti uma profunda satisfação ao ver tudo se encaixando perfeitamente como eu havia planejado. Cheguei ao início da trilha às 8h30 da manhã, depois de dirigir por pouco mais de 2 horas do meu apartamento. O estacionamento estava quase vazio, exceto por outros 2 veículos, o que não era surpreendente para um dia de semana no final de setembro, depois que a maioria das famílias já havia voltado à rotina escolar. Levei meu tempo para me preparar,
ajustando as alças da mochila até a distribuição de peso parecer perfeita, verificando 2 vezes se tudo o que eu precisava estava facilmente acessível. O ar da manhã estava fresco e ligeiramente frio, talvez na casa dos 10 graus, e eu podia ver minha respiração formando pequenas nuvens quando expirava. O céu acima era de um azul brilhante e sem nuvens que prometia um dia perfeito. Assinei o registro no início da trilha, anotando a data, a hora e minha rota planejada. E então dei meus primeiros passos na trilha, estabelecida com um sentimento de excitação e antecipação que sempre sentia no início de uma nova aventura. Os primeiros quilômetros da trilha passaram por uma das florestas primárias mais magníficas que eu já havia visto. Eram o tipo de árvores que cresciam há séculos, espécimes maciços que de alguma forma escaparam das extensas operações de extração de madeira que desmataram a maior parte das montanhas Appalachia no início do século XX. Caminhei entre carvalhos imponentes com troncos tão grandes que 3 pessoas de mãos dadas mal conseguiriam circundá-los. Passei sob nogueiras e tulipeiros antigos que se estendiam em direção ao dossel da floresta, a 30 metros acima da minha cabeça. Feixes de luz solar da manhã se infiltravam pelas camadas de folhas, criando uma atmosfera quase de catedral, com pilares de luz dourada iluminando o chão da floresta. A trilha em si era bem conservada e claramente marcada, com marcas de tinta branca nas árvores em intervalos regulares para confirmar que eu estava seguindo a rota correta. O caminho serpenteava por essa floresta magnífica, às vezes subindo gradualmente por cumeadas, às vezes descendo para vales silenciosos, onde pequenos riachos borbulhavam sobre rochas alisadas por incontáveis anos de água corrente. Percorri aproximadamente 22 quilômetros durante aquele primeiro dia, mantendo um ritmo confortável, que me permitia aproveitar a paisagem sem me esgotar. A temperatura subiu para quase 20 graus à tarde. Um clima absolutamente perfeito para caminhadas, onde eu estava aquecida o suficiente para ficar confortável, mas não tão quente a ponto de pingar de suor. Parei várias vezes para beber água e comer lanches, sentando-me em troncos caídos ou rochas convenientes enquanto ouvia os sons da floresta ao meu redor. Pássaros cantavam no dossel acima, seus chamados ecoando pelas árvores. Ouvi pica-paus martelando contra árvores mortas em busca de insetos. Em um ponto, ouvi o que eu tinha quase certeza de que era um pica-pau de crista, uma das maiores espécies de pica-pau da América do Norte, seu chamado distinto ecoando pela floresta. Avistei vários veados durante o dia, incluindo um cervo particularmente grande, com uma impressionante galhada que me observou passar a uma distância de talvez 50 metros antes de saltar para longe pela vegetação rasteira. Vi inúmeros esquilos coletando bolotas e outras nozes em preparação para o inverno que se aproximava, suas bochechas comicamente estufadas enquanto enchiam a boca. Observei um pequeno bando de perus selvagens ciscando na serrapilheira em busca de comida, as fêmeas mantendo um olhar atento sobre seus filhotes quase adultos. A floresta parecia viva e vibrante de uma forma que sempre me enchia de alegria. No final da tarde, cheguei ao local de acampamento que havia identificado nos meus mapas durante a fase de planejamento. Ficava ao lado de um riacho estreito que corria claro e frio, provavelmente alimentado por nascentes mais altas nas montanhas. A localização era perfeita, com uma área relativamente plana, onde eu poderia armar minha barraca, uma fogueira natural feita de pedras onde campistas anteriores haviam feito fogo e fácil acesso à água. As árvores ao redor forneciam abrigo do vento, mas ainda permitiam céu aberto o suficiente para que eu pudesse ver as estrelas quando a escuridão caísse. Montei meu acampamento metodicamente, seguindo a rotina que desenvolvi ao longo de anos de acampamento remoto. Primeiro, identifiquei o local onde armaria minha barraca.
certificando-me de que era nivelado e livre de pedras ou raízes que tornariam o sono desconfortável. Montei minha barraca, prendendo-a firmemente com estacas, embora não houvesse previsão de vento, porque aprendi a nunca confiar completamente nas previsões do tempo. Em seguida, pendurei minha sacola de comida em um galho alto, a uma distância considerável da minha barraca, usando técnicas adequadas para evitar que animais tivessem acesso à minha comida durante a noite. Filtrei vários litros de água do riacho, enchendo todas as minhas garrafas e meu sistema de hidratação. Preparei um jantar simples de estrogonofe de carne liofilizado, adicionando água fervente ao pacote e esperando os 7 minutos necessários enquanto a comida reidratava. Comi sentado em um tronco perto do riacho, observando a luz desaparecer da floresta enquanto o sol se punha em algum lugar além das montanhas a oeste. O estrogonofe estava surpreendentemente bom, ou talvez eu estivesse com tanta fome que qualquer coisa teria um gosto bom. De qualquer forma, raspei o pacote até o fim e me senti satisfeito e contente. Quando a escuridão desceu completamente e as primeiras estrelas começaram a aparecer na estreita faixa de céu, visível acima do Vale do Riacho, senti-me completamente em paz com o mundo. Era exatamente disso que eu precisava, essa fuga das constantes demandas e estresses da vida moderna. Lá fora, não havia notificações de e-mail exigindo respostas imediatas, nem alunos precisando de ajuda com as tarefas, nem reuniões ou obrigações. Lá fora, éramos apenas eu e o mundo natural, existindo em perfeita harmonia. Entrei na minha barraca por volta das 9 horas, não porque estivesse particularmente cansada, mas porque não havia muito mais o que fazer quando a escuridão caía. Deitei no meu saco de dormir, ouvindo o murmúrio pacífico do riacho passando a poucos metros de distância. Podia ouvir o vento movendo-se suavemente por entre as árvores acima de mim. À distância, ouvi o que poderia ter sido o chamado de uma coruja. Senti-me completamente no controle da situação, totalmente confiante de que tudo continuaria de acordo com meus planos cuidadosamente traçados. Adormeci, sentindo-me grata e feliz, sem qualquer premonição do que estava por vir. O segundo dia começou com igual promessa e otimismo, e se eu soubesse o que estava por vir, teria saboreado aquelas horas pacíficas da manhã ainda mais do que saboreei. Saí da minha barraca ao amanhecer, abrindo o zíper da sobretenda para ver a floresta gradualmente se tornando visível à medida que a escuridão recuava. O ar estava fresco e puro, provavelmente na casa dos 7 graus, e uma leve névoa pairava sobre o riacho, criando uma atmosfera etérea que parecia algo de uma pintura de fantasia. Realizei minha rotina matinal, cuidando das necessidades pessoais a uma distância apropriada da fonte de água, e depois voltei ao meu acampamento para preparar uma xícara forte de café instantâneo usando meu pequeno fogareiro. O café não era nada sofisticado, apenas cristais instantâneos misturados com água quente, mas lá na natureza selvagem, o sabor era absolutamente perfeito. Fiquei ao lado do riacho, saboreando meu café e observando a névoa se dissipar gradualmente à medida que a temperatura aquecia e a luz do sol começava a se infiltrar por entre as árvores. Alguns pássaros madrugadores já estavam ativos, seus cantos matinais criando uma sinfonia natural. Vi um esquilo cinzento se aventurar em um galho acima de mim, parando para se limpar antes de continuar seus afazeres. Tudo parecia certo com o mundo. Levei meu tempo para desmontar o acampamento, dobrando minha barraca cuidadosamente e guardando tudo em seu devido lugar na mochila. A organização era importante, especialmente quando você carrega tudo o que precisa nas costas. Eu queria ser capaz de encontrar qualquer coisa que pudesse precisar rapidamente, sem ter que vasculhar uma bagunça caótica. Filtrei mais 1 litro de água do riacho para completar meus suprimentos.
Fiz uma verificação final da área para ter certeza de que não estava deixando nada para trás ou qualquer vestígio de minha presença, além do desgaste natural do local de acampamento estabelecido. Depois, coloquei a mochila nos ombros e comecei a caminhar às 7h15 da manhã, exatamente no horário previsto no meu itinerário. Meu objetivo para aquele dia era ambicioso, mas alcançável. Eu planejava chegar a um mirante espetacular que havia identificado nos meus mapas, um afloramento rochoso localizado a aproximadamente 27 quilômetros do meu ponto de partida naquela manhã. De acordo com os relatos de viagem que li, esse mirante oferecia uma das melhores vistas panorâmicas de toda a região, com vistas que se estendiam por dezenas de quilômetros em todas as direções em dias claros. Eu pretendia passar a noite em um acampamento perto daquele mirante antes de iniciar minha jornada de volta no terceiro dia. A rota me levaria ao longo de uma cumeada durante a maior parte do dia, ganhando e perdendo elevação várias vezes enquanto seguia os contornos das montanhas. Seria desafiador, mas eu estava confiante em minha capacidade de completá-la. A trilha estabelecida estava claramente marcada, com tinta branca nas árvores em intervalos regulares, e eu mantinha um ritmo excelente, cobrindo o terreno eficientemente, sem me apressar ou me esgotar. A atmosfera da manhã era refrescantemente fresca e revigorante, condições absolutamente perfeitas para cobrir uma distância significativa sem superaquecer. Encontrei um ritmo confortável, minhas pernas me levando firmemente para a frente, enquanto minha mente vagava livremente. Este era um dos aspectos das caminhadas solo que eu mais amava, a maneira como permitia que seus pensamentos flutuassem e vagueassem, sem as constantes interrupções e demandas da vida normal. Eu podia pensar no que quisesse ou não pensar em nada, apenas existindo no momento e me movendo pela floresta. Passei por bosques de tulipeiros imponentes, com suas folhas distintamente quadradas e cicutas antigas, seus troncos maciços, falando de séculos de crescimento ininterrupto. Algumas dessas cicutas estavam claramente lutando contra infestações do pulgão lanígero da cicuta, uma praga de insetos invasora que vem devastando as populações de cicuta em todos os Apalaches há anos. Eu podia ver os sinais reveladores, as copas ralas e os sacos de ovos esbranquiçados e lanosos presos às agulhas. Como professora de biologia, achava desolador ver essas árvores magníficas morrendo lentamente. Mas também entendia que tais mudanças faziam parte dos processos naturais, mesmo que aceleradas por espécies introduzidas pelo homem. A floresta estava viva com atividade naquela manhã. O canto dos pássaros enchia o ar, um coro complexo de diferentes espécies, todas transmitindo suas reivindicações territoriais ou procurando parceiros. Avistei várias espécies que pude identificar por seus chamados, mesmo sem vê-las, incluindo chapins, parídeos e citídeos. Ouvi o som característico de pica-paus ecoando pela floresta. Em um ponto, observei uma perua selvagem com vários filhotes, os jovens quase adultos, mas ainda seguindo sua mãe de perto enquanto forrageavam pela serrapilheira em busca de insetos e sementes. A perua me viu e emitiu um chamado de alarme agudo, fazendo seus filhotes correrem para se esconder. Eu congelei e os observei até que desapareceram na vegetação rasteira, divertida com o pânico deles. Tudo sobre a experiência parecia harmonioso e certo. Por volta do meio-dia, cheguei a um afloramento rochoso que oferecia um panorama expansivo das cordilheiras circundantes e decidi que este era o local perfeito para parar para almoçar e descansar as pernas. A vista era absolutamente de tirar o fôlego de uma forma que fotografias nunca poderiam capturar adequadamente. Eu podia ver cumeada após cumeada se estendendo em direção ao horizonte, cada uma ligeiramente mais nebulosa que a anterior à medida que se afastavam na distância atmosférica.
criando camadas de azul e roxo que pareciam continuar para sempre na distância enevoada. As Smoky Mountains recebem seu nome da névoa perpétua que paira sobre elas, uma combinação de vapor de água e compostos orgânicos voláteis liberados por toda a vegetação. Em um dia claro como este, essa névoa criava um efeito belíssimo, cada cumeada sucessiva parecendo mais desbotada e etérea do que a anterior. Peguei minha câmera da mochila e tirei várias fotografias, embora soubesse por experiência que as imagens nunca fazem justiça à experiência real de estar em um lugar como este. Tentei diferentes ângulos e composições, tentando capturar não apenas o que eu estava vendo, mas o que eu estava sentindo. Depois de ficar satisfeita com minhas fotos, sentei-me em uma seção plana de rocha para almoçar e simplesmente aproveitar o fato de estar exatamente onde eu estava. Eu havia embalado um bagel com manteiga de amendoim e algumas frutas secas, provisões simples, mas totalmente adequadas para minhas necessidades. O bagel havia ficado um tanto comprimido e ligeiramente velho durante seu tempo na minha mochila, mas a manteiga de amendoim o tornava palatável o suficiente. Comi devagar, aproveitando o tempo e mastigando bem enquanto absorvia a magnífica paisagem à minha frente. Os damascos e cranberries secos que eu havia trazido para nutrição adicional eram doces e mastigáveis, proporcionando um bom contraste com o bagel pesado. Bebi profundamente da minha garrafa de água, sentindo o líquido frio acalmar minha garganta, que havia ficado um pouco seca por respirar pesadamente durante o esforço da manhã. Depois de comer, peguei meu mapa para verificar minha localização e progresso. Estendi o mapa topográfico na rocha ao meu lado, prendendo os cantos com pequenas pedras para que a brisa leve não o levasse. Identifiquei vários picos distintos que podia ver do meu ponto de vista e os combinei com as características no mapa. Tracei a rota que havia seguido naquela manhã com o dedo, calculando distâncias e elevações. Com base nos meus cálculos e nos pontos de referência que consegui identificar com confiança, eu estava me movendo ainda mais rápido do que havia previsto. Nesse ritmo, eu definitivamente chegaria ao meu destino-alvo com várias horas de luz do dia restantes, o que me daria tempo de sobra para montar meu acampamento, filtrar água e talvez até explorar a área ao redor do mirante antes que a escuridão caísse. Senti uma sensação de satisfação e orgulho do meu condicionamento físico e habilidades de navegação. Tudo estava indo exatamente de acordo com o plano, talvez até melhor do que o planejado. Fiquei naquele afloramento por quase 45 minutos, o que, em retrospecto, foi um tempo que eu provavelmente deveria ter usado de forma mais produtiva, mas no momento parecia perfeitamente razoável simplesmente existir e apreciar a beleza bruta dessas montanhas antigas. Era precisamente por isso que eu amava me imergir em ambientes selvagens, estar completamente removida de e-mails, redes sociais, congestionamentos de trânsito e do bombardeio constante de informações e demandas que caracterizavam a existência moderna. Lá fora, neste lugar remoto, existíamos apenas eu e o mundo natural. Lá fora, eu me sentia genuína e completamente viva de uma forma que a vida diária nunca proporcionava. Lá fora, eu podia ouvir meus próprios pensamentos sem interrupção constante. Lá fora, eu podia respirar fundo e sentir meu corpo funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Observei um gavião de cauda vermelha circulando preguiçosamente em correntes térmicas em algum lugar sobre o vale abaixo de mim, cavalgando as colunas ascendentes de ar quente sem gastar energia, suas asas estendidas e imóveis enquanto planava. Observei nuvens lançando sombras em movimento sobre cumeadas distantes. Senti o sol aquecer meu rosto e braços. Senti-me completamente contente e em paz. Eventualmente eu sabia que precisava continuar se quisesse chegar ao meu destino pretendido antes do anoitecer.
Guardei cuidadosamente o lixo do meu almoço, certificando-me de não deixar para trás nem o menor pedaço de lixo. Os princípios de não deixe rastros eram importantes para mim, especialmente em áreas selvagens muito utilizadas como esta. Dei uma última e longa olhada na vista espetacular à minha frente, gravando a cena na memória, e depois voltei para onde a trilha continuava na floresta. Coloquei a mochila nos ombros, ajustei o cinto do quadril e as alças dos ombros para redistribuir o peso confortavelmente e comecei a andar novamente. Esse foi o momento, embora eu não tenha percebido na hora, em que tudo começou a desmoronar. A trilha continuou ao longo da cumeada por um tempo depois que deixei o mirante, serpenteando por densos bosques de louro da montanha e ocasionais afloramentos de rocha exposta. As marcas brancas que sinalizavam a trilha estabelecida continuaram a aparecer em intervalos regulares, e eu as segui sem preocupação. Mas em algum ponto durante aquela tarde, algo deu errado. Olhando para trás da minha perspectiva atual, entendo que devo ter tomado uma decisão errada em alguma bifurcação, talvez onde o caminho se dividia ou onde danos de tempestade haviam obscurecido a rota correta. Havia vários lugares onde árvores caídas bloqueavam a trilha, forçando-me a contornar os obstáculos. Havia vários lugares onde o caminho parecia se dividir, com ambas as opções parecendo igualmente bem trilhadas. Nessas situações, tomei o que pareciam ser decisões razoáveis na época, escolhendo rotas que pareciam mais usadas ou que pareciam seguir na direção geral correta. Mas, claramente, em algum momento, provavelmente sem nem mesmo perceber que uma decisão estava sendo tomada, eu fiz uma escolha fatalmente falha e deixei a trilha estabelecida por algum caminho menos conservado ou, possivelmente até mesmo uma trilha de animais criada por veados se movendo pela floresta. O problema, como eu perceberia mais tarde, é que em uma floresta densa, onde todas as direções parecem essencialmente as mesmas, é notavelmente fácil ficar desorientado sem nem perceber que está acontecendo. Seu cérebro faz suposições sobre onde você está e para onde está indo, e essas suposições podem estar completamente erradas, sem nenhum sinal de alerta óbvio. Você pensa que está seguindo a trilha, mas na verdade está seguindo algum outro caminho que está te levando para longe de onde você pretende ir. E quando você percebe que algo está errado, você já está completamente perdido. Cerca de 90 minutos na parte da tarde da minha caminhada, comecei a sentir uma sensação desconfortável de que algo não estava certo. Embora não conseguisse identificar imediatamente o que estava provocando esse sentimento. Era apenas uma vaga sensação de inquietação, uma intuição de que as coisas não estavam como deveriam. A trilha parecia consideravelmente menos definida do que estivera durante a manhã, mais como um caminho tênue pela floresta do que uma trilha de caminhada bem conservada. A vegetação rasteira estava se aproximando mais de ambos os lados. Eu não encontrava mais as marcas brancas que haviam sido minhas companheiras de navegação constantes desde o início da trilha. No início, eu disse a mim mesma que provavelmente tinha perdido algumas marcas, que elas começariam a aparecer novamente em breve. Mas depois de outros 15 minutos, caminhando sem ver nenhum marcador, a preocupação começou a se transformar em preocupação genuína. Parei meu progresso e peguei meu mapa e bússola da mochila, tentando determinar minha localização precisa. A bússola indicava que eu estava viajando para sudeste, o que estava aproximadamente correto de acordo com meu entendimento. No entanto, quando examinei as características do terreno ao meu redor e tentei correlacioná-las com as curvas de nível representadas no meu mapa topográfico, nada se alinhava corretamente. A cumeada proeminente à minha direita deveria estar posicionada à minha esquerda, com base na minha interpretação do mapa.
Ou talvez eu estivesse lendo os símbolos e elevações incorretamente. Girei o mapa em várias orientações, experimentando diferentes possibilidades, mas não consegui fazer a paisagem corresponder ao que o mapa me dizia que deveria ser. O problema fundamental era que todas as direções pareciam essencialmente idênticas. Floresta densa dominada por árvores decíduas com uma vegetação rasteira de louro da montanha e rododendro, terreno ondulado coberto por décadas de folhas caídas e a ausência de quaisquer características distintas que eu pudesse identificar definitivamente no meu mapa. Cada cumeada parecia fundamentalmente semelhante. Cada vale parecia o mesmo. Tentei voltar pelo meu caminho, mas depois de aproximadamente 30 minutos caminhando de volta para onde eu achava que tinha vindo, nada me pareceu familiar. Eu realmente tinha passado por ali antes, ou estava simplesmente agravando minha desorientação. A atitude inteligente teria sido parar imediatamente naquele local, montar acampamento e ativar meu comunicador via satélite de emergência para pedir ajuda. Eu possuía um localizador de resgate, eu tinha provisões de emergência. Eu deveria ter reconhecido que estava perdida e procurado ajuda sem demora. Mas o orgulho e o constrangimento me impediram de fazer essa escolha racional. Eu havia informado a todos os meus amigos e colegas que era uma viajante experiente em áreas selvagens. Eu havia falado com confiança sobre minhas habilidades de orientação e experiência na natureza. Como eu poderia acionar uma operação de resgate apenas 48 horas após o início da minha aventura planejada? Convenci a mim mesma de que poderia resolver esse problema com determinação e análise cuidadosa. Acreditei que se simplesmente mantivesse o que calculei ser a direção geral correta, inevitavelmente cruzaria a trilha marcada novamente. Continuei caminhando por mais 4 horas, enquanto o sol descia progressivamente mais baixo em direção ao horizonte oeste. Minha confiança estava evaporando rapidamente e um medo genuíno começava a tomar conta. O terreno estava se tornando cada vez mais difícil, com encostas mais íngremes e vegetação mais densa que arranhava minha pele exposta e se prendia em minhas roupas. Os músculos das minhas pernas ardiam com o esforço constante de subir e descer por áreas onde não existia trilha. O suor encharcava minha camisa, apesar de a temperatura do ar estar caindo com a aproximação da noite. O sol criava sombras alongadas que se estendiam entre as árvores e eu estimei que tinha talvez 90 minutos de luz do dia útil restantes. Eu precisava encontrar um lugar adequado para montar acampamento muito em breve. Verifiquei meu celular, mesmo sabendo que era inútil. Sem sinal naturalmente. Eu estava situada em uma área extremamente remota com montanhas maciças, bloqueando qualquer conexão possível com torres de celular distantes. Peguei meu comunicador via satélite da mochila, a única peça de tecnologia que eu havia trazido especificamente para cenários exatamente como este. Isso, inegavelmente, se qualificava como uma emergência. Eu estava perdida. A escuridão se aproximava e eu não tinha conhecimento de qual direção me levaria de volta à segurança. Ativei o comunicador via satélite e esperei enquanto ele procurava conexão com os satélites em órbita. Mas antes que eu pudesse compor uma mensagem de emergência, ouvi um som que disparou um terror primal em meu sistema nervoso. Era um rosnado baixo e gutural, vindo de algum lugar à minha direita. Não o som que um urso negro faz e não o som de um cão doméstico. Algo diferente, algo que ativou todos os instintos de sobrevivência evolutivos enterrados no fundo do meu código genético. Fiquei absolutamente imóvel, prendendo a respiração. Com uma lentidão excruciante, girei minha cabeça em direção à fonte daquele som ameaçador.
a aproximadamente 55 metros de distância, parcialmente escondido atrás de arbustos espessos de rododendro e do tronco maciço de um carvalho caído, eu o vi. Um leão da montanha. O grande felino estava olhando diretamente para mim com aqueles olhos predatórios e sem emoção que te avaliam como nada mais do que comida em potencial. Sua pelagem cor de areia se misturava perfeitamente com o chão sombrio da floresta. Sua longa cauda se movia lentamente de um lado para o outro. Seus músculos poderosos estavam visivelmente tensos, preparados para explodir em ação. Todos os mecanismos de sobrevivência que eu possuía foram ativados simultaneamente. Meu coração começou a bater com tanta força que eu tinha certeza de que o leão da montanha podia senti-lo. Ondas de medo frio percorreram meu corpo. Eu conhecia os protocolos para encontros com leões da montanha. Eu os havia estudado, assistido a vídeos educativos, concluído cursos de certificação de segurança em áreas selvagens. Nunca corra. Correr aciona seus instintos predatórios. Faça-se parecer maior. Estenda os braços acima da cabeça. Fale em voz alta. Recue lentamente, mantendo contato visual constante. Nunca vire as costas para um leão da montanha. Eu conhecia essas regras. Não corra. Faça-se parecer grande. Afaste-se gradualmente. Levantei ambos os braços acima da cabeça e comecei a andar para trás, mantendo meus olhos fixos no leão da montanha. O leão da montanha avançou alguns passos, acompanhando meu recuo. Meu coração martelava tão violentamente que eu podia sentir o pulso no meu pescoço. Gritei com o leão da montanha, tentando projetar agressão e confiança, mas minha voz saiu trêmula e pouco convincente. O leão da montanha parou e continuou me observando. Por um breve momento, tive esperança de que talvez ele decidisse que eu não valia o esforço e simplesmente desaparecesse na floresta. Mas então, o leão da montanha retomou o movimento, circulando gradualmente para o meu lado esquerdo. O leão da montanha estava tentando se posicionar atrás de mim. Continuei girando para encará-lo, ainda recuando, mas estava rapidamente ficando sem espaço para manobrar. Atrás de mim, o terreno caía abruptamente em uma ravina íngreme cheia de pedras e árvores caídas. Eu podia ouvir água correndo no fundo. Se eu caísse daquela borda tentando escapar, provavelmente quebraria ossos ou pior. Mas se eu parasse de recuar, o leão da montanha continuaria diminuindo a distância. Eu estava encurralada, sem boas opções. O leão da montanha estava agora a aproximadamente 35 metros de distância e ainda avançando com aquele movimento característico de caça felina, corpo baixo no chão, cada pata colocada com absoluta precisão e silêncio. Eu podia ver os músculos poderosos ondulando sob sua pelagem a cada passo deliberado. Eu podia ver seus olhos fixos em mim com aquele foco predatório enervante. Percebi com clareza absoluta que este animal pretendia me matar. Isso não era uma investida de blefe ou um aviso. Era um predador que havia identificado uma presa e se comprometido com a caça. Peguei minha garrafa de água do bolso lateral da minha mochila e a arremessei contra o leão da montanha com toda a força que pude gerar. A garrafa voou pelo ar e atingiu o tronco de uma árvore a alguns metros do leão da montanha, fazendo um estalo alto que ecoou pela floresta. O leão da montanha estremeceu ligeiramente, mas não recuou. Em vez disso, abaixou-se ainda mais, quadris se contraindo, preparando-se para saltar. Procurei desesperadamente por qualquer outra coisa que pudesse jogar. Minha mão encontrou uma pedra do tamanho de uma bola de beisebol e eu a joguei, mas minha mira foi péssima. A pedra voou longe e caiu na vegetação rasteira. O leão da montanha nem sequer reagiu desta vez. Deu mais 3 passos à frente, 25 metros agora. Eu podia ver seus bigodes se contraindo. Podia ver os músculos de suas patas traseiras se enrolando como molas. Em segundos, ele se lançaria sobre mim e não haveria nada que eu pudesse fazer para impedi-lo. Eu não tinha arma, não tinha defesa.
Eu estava prestes a morrer nessas montanhas e ninguém encontraria meu corpo por semanas, talvez meses, talvez nunca. Abri a boca para gritar, embora não tivesse ideia do bem que isso faria. Mas antes que qualquer som pudesse sair da minha garganta, outra coisa aconteceu. Outro som encheu a floresta, um rugido, mas não do leão da montanha. Este rugido veio de algum lugar atrás de mim e à minha direita, de mais fundo na floresta. Foi o som mais poderoso e aterrorizante que eu já ouvi em toda a minha vida. Era profundo e ressonante, vibrando pelo ar e aparentemente pelo próprio chão. Era tão alto que eu o senti no meu peito, nos meus ossos. Era um som que falava de um tamanho imenso e de um poder avassalador. Era um som que nenhum animal que eu pudesse identificar deveria ser capaz de produzir. A reação do leão da montanha foi imediata e dramática. Sua cabeça se virou bruscamente em direção à fonte daquele rugido incrível. Suas orelhas se achataram contra o crânio. Pela primeira vez, desde que este encontro de pesadelo começou, vi algo além de confiança predatória na postura do leão da montanha. Eu vi medo. O rugido veio novamente, ainda mais alto desta vez, e com ele veio o som de algo muito grande se movendo pela floresta, não tentando ser silencioso, não tentando furtividade, apenas atravessando a vegetação rasteira e quebrando galhos com uma força que sugeria um peso maciço e um completo desrespeito por obstáculos. O leão da montanha tomou uma decisão. Ele se virou de mim e saltou para dentro da floresta, movendo-se com uma velocidade e agilidade incríveis, desaparecendo na mata escura em segundos. Fiquei ali, tremendo violentamente, incapaz de processar o que acabara de acontecer. O leão da montanha se fora. Algo o havia afugentado. Mas o quê? E eu estava agora em um perigo ainda maior. Virei-me lentamente para onde aquele rugido maciço havia se originado. Os sons de quebra haviam parado. A floresta estava silenciosa, exceto pela minha própria respiração ofegante e as batidas do meu coração. As sombras eram profundas entre as árvores, enquanto o sol continuava sua descida. Eu mal conseguia ver qualquer coisa além de 9 ou 12 metros. Então, eu vi movimento. Algo se aproximava por entre as árvores, algo alto, algo andando ereto. Minha mente se recusava a aceitar o que meus olhos estavam vendo. Tinha que ser uma pessoa. Outro trilheiro por aqui que havia afugentado o leão da montanha. Essa era a única explicação racional. Mas à medida que a figura emergia mais claramente das sombras, percebi que não era uma pessoa. Era grande demais. Muito grande demais. Aquela coisa tinha pelo menos 2,5 metros de altura, possivelmente mais. Seu corpo estava inteiramente coberto por um pelo castanho avermelhado escuro. Seus ombros eram impossivelmente largos, mais largos do que os de qualquer humano poderiam ser. Seus braços eram longos e pesadamente musculosos, pendendo além de onde os joelhos de um humano estariam. Seu peito era maciço e em forma de barril. Suas pernas eram grossas e poderosas, e seu rosto. Eu pude ver seu rosto quando ele entrou em um feixe de luz do sol poente. Tinha um nariz chato, uma arcada supraciliar pronunciada e olhos escuros que me olhavam com uma inteligência inconfundível. Isso era o Sasquatch. Isso era o Bigfoot. Essa criatura que eu sempre descartei como folclore, pensamento fantasioso e identificação errônea. Esse ser impossível estava parado bem na minha frente, a menos de 6 metros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver o subir e descer de seu peito maciço enquanto respirava. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu cheiro, um odor almiscarado e animal misturado com algo como terra molhada e vegetação esmagada. Minhas pernas cederam. Eu simplesmente desabei de joelhos, incapaz de suportar meu próprio peso por mais tempo.
Minha mente não conseguia integrar o que eu estava vivenciando. Isso não podia ser real. Essa criatura não existia. Mas eu estava olhando para ela. Estava ali, sólida e inegável e absolutamente real. O Sasquatch deu um passo em minha direção. Eu deveria estar apavorada. Deveria estar me arrastando para escapar. Mas eu não tinha mais energia. Eu não tinha mais nada. Apenas fiquei ajoelhada ali na terra e nas folhas, olhando para cima, para essa criatura impossível, esperando o que quer que fosse acontecer a seguir. O Sasquatch parou a cerca de 3 metros de onde eu estava ajoelhada. Ele estava me estudando, aqueles olhos escuros e inteligentes, me examinando com o que parecia ser curiosidade. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente para o lado. Sua expressão não era ameaçadora. Não mostrava os dentes nem fazia gestos agressivos. Estava apenas me observando, como se tentasse entender o que eu era e o que estava fazendo naquele lugar remoto. Encontrei minha voz, embora tenha saído como pouco mais que um sussurro. Nem me lembro do que disse. Algo incoerente. Talvez eu estivesse implorando. Talvez estivesse rezando. Talvez estivesse apenas fazendo sons porque o silêncio era avassalador demais. O Sasquatch fez um som em resposta. Não um rugido desta vez, algo mais suave. Um som baixo e gutural que vinha do fundo de seu peito. Parecia quase questionador, quase preocupado. A criatura olhou na direção para onde o leão da montanha havia fugido e depois de volta para mim. Parecia entender que eu estava em perigo. Parecia entender que eu estava vulnerável e perdida e completamente fora do meu elemento. O que aconteceu em seguida é algo que repasso em minha mente constantemente, analisando cada detalhe, tentando dar sentido a isso. O Sasquatch se agachou, aproximando seu rosto do meu nível. O movimento foi cuidadoso, deliberado, como se estivesse tentando não me assustar mais. De perto, pude ver que seu rosto era surpreendentemente expressivo. Seus olhos mostravam consciência, mostravam pensamento. Isso não era uma besta irracional, era um ser pensante. O Sasquatch estendeu uma mão maciça em minha direção. A mão era enorme, com dedos grossos e poderosos, cobertos por pelos grossos. Mas o gesto era gentil. A mão chegou a centímetros do meu rosto e então parou, esperando. Percebi que estava se oferecendo para me ajudar a levantar. Encarei aquela mão enorme. Cada pensamento racional em meu cérebro gritava que essa situação era impossível. Cada pingo de educação e treinamento científico que eu possuía insistia que o Sasquatch não existia. Mas a evidência estava bem na minha frente, e eu estava perdida na natureza selvagem ao anoitecer, sem ideia de como encontrar o caminho de volta e sem energia para tentar. Estendi minha própria mão, muito menor, e a coloquei na palma da mão do Sasquatch. A mão da criatura era quente. A pele era dura e calejada, semelhante à de alguém que trabalha extensivamente com as mãos. Os dedos do Sasquatch se fecharam gentilmente em volta da minha mão e ele me puxou para meus pés com uma força sem esforço, levantando-me como se eu não pesasse nada. Uma vez de pé, o Sasquatch soltou minha mão e gesticulou em direção à floresta, apontando em uma direção específica. Então ele olhou de volta para mim, esperando claramente para ver se eu entendia. Eu não tinha ideia do que ele estava tentando comunicar. Ele queria que eu fosse por ali, estava me dizendo para onde o leão da montanha tinha ido, estava indicando o perigo. O Sasquatch viu minha confusão. Ele fez aquele som baixo e gutural novamente, e então começou a andar na direção que havia apontado. Depois de alguns passos, ele parou e se virou para me olhar. A mensagem era clara: siga-me. Olhei ao redor para a floresta que escurecia. Eu estava irremediavelmente perdida. A noite estava caindo. Um leão da montanha estava em algum lugar por perto. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de qual direção seguir.
E aqui estava uma criatura que aparentemente conhecia essas montanhas intimamente e acabara de salvar minha vida. Que escolha eu tinha? Ajustei minha mochila nos ombros e comecei a andar atrás do Sasquatch. A criatura esperou até que eu a alcançasse e então continuou se movendo pela floresta em um ritmo comedido que eu conseguia acompanhar. Ele se movia com uma graça notável para algo tão grande, passando por cima de obstáculos e se abaixando sob galhos baixos com a facilidade de alguém que havia percorrido aquele terreno milhares de vezes. Eu o segui o melhor que pude, lutando para acompanhar, embora o Sasquatch estivesse claramente moderando seu ritmo para mim. Viajamos assim por talvez 30 minutos, movendo-nos por um terreno que me era completamente desconhecido. O Sasquatch ocasionalmente parava e olhava para trás para ter certeza de que eu ainda o estava seguindo e então continuava. Várias vezes ele gesticulava para que eu tomasse cuidado, apontando locais perigosos onde o chão era instável ou onde a vegetação espinhosa bloqueava o caminho. Ele estava me guiando, me protegendo ativamente. Eventualmente, chegamos a um pequeno riacho, provavelmente o mesmo que eu tinha ouvido correndo no fundo daquela ravina mais cedo. O Sasquatch me levou a uma área relativamente plana ao lado da água, onde uma grande saliência de rocha criava um abrigo natural. O local era perfeito para acampar, protegido do vento e do tempo, com água fresca imediatamente disponível e uma pequena clareira onde eu poderia montar minha barraca. O Sasquatch apontou para a área abrigada e então olhou para mim. Eu entendi. Era aqui que eu deveria ficar durante a noite. Assenti para mostrar que entendia e comecei a tirar minha mochila. O Sasquatch observou enquanto eu tirava minha barraca e começava o processo de montá-la. Minhas mãos tremiam tanto pela adrenalina e exaustão que eu continuava me atrapalhando com as varetas e estacas. O Sasquatch permaneceu por perto, ocasionalmente olhando ao redor da floresta circundante como se estivesse de vigia. Depois que finalmente consegui erguer minha barraca, sentei-me pesadamente em um tronco perto do riacho. Eu estava física e emocionalmente esgotada. Peguei minha bomba d'água e comecei a filtrar água do riacho para minhas garrafas. Eu precisava beber algo, precisava comer algo, precisava processar o que estava acontecendo. O Sasquatch havia se movido para uma posição a cerca de 6 metros de distância, de onde podia observar tanto a mim quanto as aproximações do acampamento. Ele se sentou no chão, acomodando sua estrutura maciça contra o tronco de uma grande árvore. Seus olhos continuavam a varrer a floresta, alertas e vigilantes. Percebi com um choque que ele estava de guarda, estava me protegendo. Consegui preparar uma refeição simples, apenas adicionando água quente a um jantar liofilizado. Meu pequeno fogareiro de acampamento parecia absurdamente inadequado e moderno em comparação com tudo o mais que estava acontecendo. Comi mecanicamente, mal sentindo o gosto da comida, enquanto observava o Sasquatch. A criatura não se moveu de sua posição. Quando a escuridão total caiu e me preparei para me recolher em minha barraca, o Sasquatch ainda estava lá. Uma silhueta maciça, mal visível, contra as sombras mais escuras da floresta. Entrei no meu saco de dormir, sentindo-me mais segura do que tinha qualquer direito de me sentir. Havia um Sasquatch sentado do lado de fora da minha barraca. Esta deveria ter sido a noite mais aterrorizante da minha vida. Em vez disso, me senti protegida. Senti como se algo antigo e poderoso tivesse decidido que eu valia a pena ser salva. Dormi de forma intermitente, acordando várias vezes durante a noite. Cada vez que acordava, eu ouvia atentamente. Às vezes eu podia ouvir o Sasquatch se movendo lá fora, o farfalhar da vegetação ou o estalo de um galho. Uma vez, ouvi aquele som baixo e gutural que a criatura fazia, embora parecesse direcionado a algo na floresta, e não a mim. O Sasquatch ainda estava de vigia. Quando o amanhecer finalmente chegou e a luz cinzenta começou a se infiltrar pela minha barraca, saí
e encontrei o Sasquatch ainda presente, embora ele tivesse se mudado para uma posição diferente. A criatura olhou para mim enquanto eu saía da barraca, e eu poderia jurar que vi algo como alívio em sua expressão. Comecei a desmontar meu acampamento, guardando tudo de volta na minha mochila. Eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir. O Sasquatch simplesmente iria embora agora que eu havia sobrevivido à noite. Ou ele tinha algum outro plano? Como se lesse meus pensamentos, o Sasquatch se levantou em toda a sua impressionante altura e começou a andar em direção a outra parte da floresta. Ele olhou para trás para mim com clara expectativa. Estávamos seguindo em frente. Segui o Sasquatch durante a maior parte daquele dia. A criatura me guiou por um terreno que eu nunca teria navegado com sucesso sozinha, pegando rotas que evitavam subidas íngremes e vegetação densa, sempre parecendo saber exatamente para onde estava indo. Cruzamos cumeadas e descemos em vales. Seguimos trilhas de animais que eu nunca teria notado por conta própria. O Sasquatch nunca se moveu mais rápido do que eu conseguia, parando frequentemente para me permitir recuperar o fôlego e beber água. Várias horas em nossa jornada, o Sasquatch parou de repente e levantou uma mão maciça em um gesto claro para parar e ficar em silêncio. Congelei imediatamente. A cabeça da criatura virou-se lentamente, examinando a área à nossa frente. Suas narinas se dilataram enquanto cheirava o ar. Então eu ouvi o que o havia alertado. Movimento na vegetação rasteira. Algo grande se aproximando de nossa posição. Minha frequência cardíaca disparou. Era o leão da montanha de novo? Ou outra coisa? O Sasquatch se moveu para se posicionar entre mim e o que quer que estivesse se aproximando. Sua postura mudou sutilmente, tornando-se mais agressiva, mais ameaçadora. Um rosnado baixo começou a se formar em seu peito, semelhante ao rugido que eu havia ouvido na noite anterior, mas mais controlado, mais focado. O que quer que estivesse se aproximando aparentemente decidiu que a discrição era a melhor escolha. Os sons de movimento se afastaram de nós, seguindo em uma direção diferente. O Sasquatch manteve sua postura de alerta por mais alguns minutos antes de finalmente relaxar. Ele olhou para trás para mim e vi algo em seus olhos que poderia ter sido satisfação. Ameaça eliminada. Estávamos seguros para continuar. Viajamos por mais algumas horas. Eu estava exausta, minhas pernas gritavam em protesto. Meus pés estavam cobertos de bolhas, mas eu continuei andando. O Sasquatch estava me levando a algum lugar específico. Eu confiava nele completamente a essa altura. Que escolha eu tinha? No final da tarde, chegamos ao topo de uma cumeada e vi algo que quase me fez chorar de alívio. À distância, talvez a 1,5 km, pude ver uma clareira com várias estruturas. Um posto de guardas florestais, civilização, resgate. O Sasquatch parou na borda da linha das árvores e apontou em direção ao posto dos guardas. Então, ele olhou para mim. Eu entendi. Era aqui que nos separaríamos. Ele me havia levado à segurança. Seu trabalho estava feito. Virei-me para encarar o Sasquatch completamente, tentando encontrar palavras adequadas para expressar o que eu estava sentindo. Obrigada. Parecia completamente insuficiente para uma criatura que havia salvado minha vida e me guiado pela natureza selvagem por quase 2 dias. O Sasquatch pareceu entender minha dificuldade. Ele estendeu uma mão maciça e tocou muito gentilmente o topo da minha cabeça, apenas por um momento. O gesto pareceu quase uma bênção. Então, a criatura recuou e levantou uma mão no que parecia inconfundivelmente um aceno. Um gesto de adeus. Levantei minha própria mão em resposta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O Sasquatch se virou e começou a caminhar de volta para a floresta. Em segundos, ele havia desaparecido completamente na vegetação densa, como se nunca tivesse existido. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para o local onde o Sasquatch havia desaparecido. Então, me virei em direção ao posto dos guardas e comecei a descer a encosta.
Quando cheguei ao posto dos guardas, eu já havia construído uma história em minha mente. Disse aos guardas que havia me perdido depois de pegar um caminho errado na trilha. Disse-lhes que havia passado 2 noites acampando na natureza enquanto tentava navegar de volta à civilização. Contei-lhes sobre o encontro com o leão da montanha, mas disse que conseguia afugentá-lo gritando e jogando objetos. Eles aceitaram essa explicação sem questionar. Estavam preocupados com minha condição, me forneceram comida e água e me examinaram em busca de ferimentos. Fizeram perguntas detalhadas sobre o leão da montanha, querendo saber exatamente onde eu o tinha visto e como ele havia se comportado. Respondi às suas perguntas da forma mais honesta que pude, omitindo cuidadosamente tudo sobre o Bigfoot. Disse que finalmente encontrei o caminho, seguindo os cursos d'água rio abaixo, até avistar o posto dos guardas. Eles pareceram satisfeitos com essa explicação. Ninguém questionou por que alguém que alegava estar perdida conseguiu encontrar o caminho para este local específico. Eu não ofereci detalhes adicionais. Passei um tempo considerável depois pensando em tudo o que havia ocorrido. Parte de mim queria desesperadamente voltar àquelas montanhas e tentar encontrar o Bigfoot novamente. Mas eu sabia que isso seria errado. O Bigfoot havia se revelado para mim porque eu precisava desesperadamente de ajuda. O Bigfoot havia mostrado misericórdia a alguém em uma situação de risco de vida. Voltar seria desrespeitoso. Como tentar explorar essa generosidade? O Bigfoot me havia libertado. Eu precisava honrar essa decisão. Também passei muitas horas contemplando por que o Bigfoot me ajudou. Teria sido simples para a criatura simplesmente permanecer escondida, ou ainda mais fácil ficar oculta e permitir que o leão da montanha terminasse o que havia começado. Mas o Bigfoot interveio. O Bigfoot afugentou o leão da montanha e depois investiu muitas horas garantindo que eu chegasse em segurança. Esse tipo de comportamento sugere algo muito além do mero instinto animal. Sugere compaixão genuína, sugere inteligência e raciocínio moral, sugere que as criaturas Bigfoot podem possuir mais humanidade do que a maioria das pessoas jamais acreditaria ser possível. Às vezes, durante momentos de silêncio, especialmente à noite, deito na cama e repasso a memória do Bigfoot sentado contra aquela árvore, vigiando enquanto eu dormia em minha barraca. Lembro-me daqueles olhos profundos e inteligentes me estudando com o que parecia ser preocupação. Lembro-me do toque gentil em minha cabeça e do gesto de despedida. Lembro-me de como o Bigfoot poderia ter me machucado a qualquer momento, mas em vez disso escolheu a proteção em vez da violência. Essas memórias permanecem tão vivas e claras hoje quanto quando ocorreram. Elas nunca se apagarão ou diminuirão. Desde então, li numerosos relatos de encontros com o Bigfoot. Alguns parecem autênticos, enquanto outros são obviamente fabricados ou embelezados. Mas as histórias que ressoam como verdadeiras sempre compartilham certos elementos comuns. Elas descrevem as criaturas Bigfoot como inteligentes e frequentemente gentis. Elas descrevem seres que parecem compreender o sofrimento humano e, às vezes, respondem com bondade em vez de agressão. Essas narrativas correspondem perfeitamente à minha experiência pessoal. O Bigfoot que me resgatou não era um monstro irracional de filmes de terror. Era um ser pensante e senciente que fez uma escolha consciente de ajudar alguém em necessidade desesperada. Minha experiência naquelas montanhas me transformou de maneiras que ainda estou descobrindo. Eu costumava acreditar que entendia o mundo natural de forma abrangente. Havia estudado biologia, aprendido técnicas de sobrevivência na natureza e passado inúmeras horas caminhando em áreas remotas.
Mas eu operava sob a suposição fundamental de que os humanos representavam o ápice da inteligência, as criaturas mais capazes e sofisticadas em qualquer ambiente. Encontrar o Bigfoot destruiu completamente essa suposição. Existem seres neste mundo que não entendemos. Seres que aprenderam a evitar a detecção humana, que habitam os lugares remotos que raramente penetramos. O Bigfoot é um desses seres. Por muitos anos, descartei todas as histórias de Bigfoot como mitos ou animais mal identificados. Agora, possuo conhecimento direto da verdade. O Bigfoot é real. O Bigfoot existe lá fora, habitando as florestas profundas, provavelmente nos observando com muito mais frequência do que imaginamos. As implicações dessa realidade são impressionantes quando você realmente para pensar nelas. Se o Bigfoot existe, o que mais poderia existir que descartamos como impossível ou mitológico? Quanto da nossa certeza sobre o mundo natural é construído sobre informações incompletas e suposições apressadas? Também sou consideravelmente mais humilde agora em relação à minha posição na natureza. Eu costumava me aventurar em áreas selvagens, sentindo-me confiante, talvez até arrogante sobre minhas capacidades. Pensei que meu conhecimento, meu equipamento e minha experiência me tornavam invulnerável a problemas sérios. Mas aqueles 5 dias me ensinaram quão rapidamente as circunstâncias podem se deteriorar e quão vulneráveis realmente somos quando despojados de nossa tecnologia e infraestrutura. Toda a minha educação, toda a minha preparação, todo o meu equipamento sofisticado não significaram nada quando cometi um simples erro de navegação e fiquei desorientada. Sem o Bigfoot, eu teria morrido naquelas montanhas. Ou o leão da montanha teria me matado, rasgando-me com garras e dentes enquanto eu gritava e sangrava até a morte no chão da floresta, ou eu teria eventualmente sucumbido à exposição e desidratação, ficando progressivamente mais fraca e desorientada até simplesmente deitar e nunca mais levantar. Meu corpo teria sido encontrado eventualmente, semanas ou meses depois, provavelmente reduzido a ossos espalhados por necrófagos. Minha morte teria sido considerada um acidente infeliz, um lembrete trágico de quão perigosa a natureza selvagem pode ser. Ninguém jamais saberia sobre o Bigfoot. Devo minha existência contínua a uma criatura que a ciência convencional insiste que não existe. Esse fato me força a questionar muitas outras coisas que eu pensava saber com certeza. Penso no Bigfoot constantemente, às vezes várias vezes por dia. Às vezes, estou dando uma aula de biologia, explicando a respiração celular ou as relações ecológicas, e minha mente vagueia para aqueles olhos enormes e inteligentes me observando do outro lado do acampamento. Às vezes, estou deitada na cama à noite, ouvindo os sons normais da vida suburbana do lado de fora da minha janela. E me lembro do som do Bigfoot se movendo pela floresta, vigiando enquanto eu dormia. Às vezes vejo algo no noticiário sobre supostos avistamentos de Bigfoot ou pegadas encontradas em algum lugar e sinto uma estranha mistura de emoções, sabendo a verdade, mas incapaz de dizê-la publicamente sem ser rotulada como delirante ou em busca de atenção. Às vezes me pergunto se o Bigfoot reflete sobre mim da mesma forma que eu penso constantemente nele. A criatura se lembra da trilheira exausta que resgatou de um ataque de leão da montanha? Ela se pergunta o que aconteceu comigo depois que nos separamos? Sente alguma curiosidade sobre a vida humana e a sociedade humana? Ou eu fui simplesmente mais um breve encontro em uma longa vida passada, evitando o contato humano, não mais memorável do que qualquer um dos milhares de veados ou outros animais que deve ver regularmente? Eu gostaria de acreditar que o Bigfoot se lembra. Gostaria de pensar que aquela noite e o dia seguinte significaram algo para a criatura também.
que houve algum tipo de conexão entre nós que transcendeu as barreiras das espécies. Mas eu nunca terei essa resposta. O Bigfoot se foi, vivendo sua vida em algum lugar naquelas vastas montanhas, e não tenho como encontrá-lo novamente, mesmo que quisesse. E talvez isso seja aceitável. Talvez seja até melhor assim. Alguns mistérios devem permanecer sem solução. Alguns encontros devem acontecer uma vez e depois viver apenas como memórias. O Bigfoot me deu um presente incrível, não apenas minha vida, mas um vislumbre de uma realidade que a maioria das pessoas nunca experimentará. Voltar e tentar encontrá-lo novamente seria ganancioso, seria desrespeitar esse presente. Eu compartilhei essa história com apenas alguns poucos indivíduos e a maioria deles me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Minha melhor amiga, Sarah, aquela a quem eu havia dado meu itinerário antes da viagem, ouviu meu relato com crescente ceticismo. Ela foi solidária e gentil, mas eu podia ver em seus olhos que ela não acreditava na parte do Bigfoot. Ela achou que eu tive algum tipo de alucinação causada por estresse, medo e exaustão. Ela sugeriu gentilmente que talvez eu tivesse visto um urso e minha mente assustada o tivesse transformado em outra coisa. Ela tinha boas intenções e não a culpo por seu ceticismo. Meus pais reagiram de forma semelhante quando finalmente contei a eles. Minha mãe ficou apenas aliviada por eu estar segura. Meu pai, sempre o engenheiro racional, ouviu educadamente e depois mudou de assunto. Eu podia dizer que ele achava que eu havia exagerado a história ou interpretado mal o que vi. Novamente, não os culpo. Se alguém tivesse me contado essa história antes de eu mesma vivê-la, eu também teria duvidado. A mente humana quer que o mundo faça sentido, que se encaixe em categorias nítidas de possível e impossível. O Bigfoot cai firmemente na categoria do impossível para a maioria das pessoas. Contei a um de meus colegas na escola, outro professor de biologia que eu conhecia há anos, e sua reação foi a mais decepcionante. Ele realmente riu, pensando que eu estava brincando. Quando percebeu que eu estava falando sério, ficou preocupado e sugeriu que eu talvez devesse conversar com alguém, um conselheiro ou terapeuta, sobre o trauma de estar perdida. A implicação era clara. Ele achava que eu estava tendo algum tipo de colapso nervoso. Depois disso, parei de contar às pessoas. Qual era o sentido? Eu não podia provar o que aconteceu. Não tinha fotos, nenhuma evidência física, nenhuma testemunha. Apenas minha palavra, e aparentemente minha palavra não era suficiente. Mas eu sei o que vivenciei, eu sei o que vi. Cada detalhe permanece cristalino em minha memória, tão vívido agora quanto há 5 anos. A textura do pelo do Bigfoot quando sua mão roçou na minha, a inteligência naqueles olhos, a gentileza de seu toque quando ele afagou minha cabeça em despedida, o tamanho maciço de sua forma silhuetada contra as árvores, o cheiro almiscarado que o cercava, os sons guturais que ele fazia no fundo do peito. Tudo isso real, tudo isso inegável, pelo menos para mim. E em algum lugar naquelas montanhas, um Bigfoot também sabe. O Bigfoot sabe que salvou a vida de uma trilheira perdida. O Bigfoot sabe que mostrou misericórdia a alguém que precisava desesperadamente dela. Esse conhecimento é suficiente para mim. Não preciso de validação de céticos ou reconhecimento da comunidade científica. O Bigfoot e eu sabemos a verdade, e é isso que importa. As pessoas frequentemente me perguntam se eu voltaria àquelas montanhas. Amigos que conhecem a história geral da minha viagem de caminhada, a versão higienizada sem o Bigfoot, às vezes sugerem que deveríamos voltar juntos, criar novas memórias para substituir as traumáticas. A resposta honesta é que continuo incerta. Parte de mim deseja desesperadamente voltar, caminhar novamente por aquelas cumeadas, acampar ao lado daquele riacho onde o Bigfoot vigiou por mim.
Quero voltar ao local onde nos separamos, onde ele tocou minha cabeça e acenou a Deus antes de desaparecer na floresta. Quero caminhar por aqueles bosques e talvez ter outro vislumbre da criatura que salvou minha vida, mesmo que apenas à distância. Mas outra parte de mim acredita que o que aconteceu foi destinado a ser um evento singular, um encontro único na vida que nunca poderá ser repetido. O Bigfoot se revelou a mim no meu momento de maior vulnerabilidade e necessidade. Ele quebrou seu padrão normal de evitar o contato humano porque as circunstâncias exigiam intervenção. Tentar voltar seria como tentar capturar um raio em uma garrafa, perseguindo algo que só deveria acontecer uma vez. Poderia até ser desrespeitoso com o Bigfoot, como se eu estivesse tentando explorar nosso encontro ou transformá-lo em algum tipo de atração turística em minha mente. O Bigfoot me ajudou e depois me libertou. Voltar poderia violar o acordo implícito que parecemos ter feito. Então eu fico longe. Olho mapas das Smoky Mountains, às vezes, traçando as trilhas com o dedo, identificando as áreas onde eu poderia ter estado. Mas não volto. Talvez um dia eu volte, talvez quando for mais velha e tiver mais perspectiva, ou talvez eu nunca volte e aquele único encontro permanecerá a experiência ao ar livre, definidora da minha vida, completa e perfeita em sua singularidade. O que sei com certeza absoluta é que nunca esquecerei aqueles 5 dias. Nunca esquecerei o terror de ser perseguida por um leão da montanha, aquele medo primal de ser caçada por algo que poderia me matar. Nunca esquecerei a completa desorientação de estar totalmente perdida, sem ter ideia de qual direção levaria à segurança. Nunca esquecerei a exaustão, o pânico, o desespero. E definitivamente nunca esquecerei o momento em que uma criatura maciça e coberta de pelos saiu da floresta e mudou completamente tudo o que eu pensava entender sobre o mundo. Aquele momento está congelado em minha memória com clareza perfeita. A luz fraca se infiltrando pelas árvores. O leão da montanha desaparecendo nas sombras. A forma maciça emergindo da floresta. Aqueles olhos inteligentes me estudando. Aquele momento foi quando toda a minha visão de mundo mudou, quando o impossível se tornou real, quando o mito se transformou em carne, osso e sangue, bem na minha frente. O Bigfoot salvou minha vida e eu carregarei gratidão por isso até o dia da minha morte. Não passa um dia sem que eu pense nisso e me sinta grata por a criatura ter escolhido me ajudar, em vez de simplesmente ficar escondida. Devo tudo a ela. Estou compartilhando este relato agora porque acredito que ele tem importância. Importante para que as pessoas reconheçam que existem fenômenos além de nossa compreensão atual. Importante para que as pessoas abordem áreas selvagens com respeito e humildade. E importante para que as pessoas entendam que, às vezes, quando nos encontramos em nosso ponto mais baixo, a ajuda pode vir das fontes mais inesperadas, mesmo de uma criatura que supostamente não existe. Vivemos em uma era em que a ciência e a tecnologia nos deram a ilusão de que entendemos tudo, que mapeamos todos os cantos da Terra e categorizamos todas as espécies vivas. Pensamos que sabemos exatamente o que existe e o que não existe. Estamos confiantes em nosso conhecimento, às vezes arrogantemente. Mas minha experiência me ensinou que ainda existem mistérios neste mundo, ainda descobertas esperando para serem feitas, ainda criaturas vivendo em lugares remotos que aprenderam a evitar a detecção. O Bigfoot é uma dessas criaturas. Quantos deles existem? Não tenho ideia. Onde exatamente eles vivem? Não sei. Como eles permaneceram escondidos por tanto tempo? Só posso especular. Mas eu sei que eles existem porque encontrei um. Interagi com um. Fui salva por um. Isso não é especulação, pensamento fantasioso ou identificação errônea. É experiência pessoal direta. Penso no que teria acontecido
Se eu tivesse minha câmera prontamente acessível quando o Bigfoot apareceu pela primeira vez, eu teria conseguido tirar uma fotografia? Eu teria sequer pensado em tentar, dado o quão aterrorizada e exausta eu estava? Uma evidência fotográfica teria mudado alguma coisa? Ou os céticos simplesmente insistiriam que era uma farsa ou um homem em uma fantasia? Provavelmente a segunda opção. As pessoas acreditam no que querem acreditar, e a maioria das pessoas decidiu que o Bigfoot não existe. Nenhuma quantidade de evidência convenceria os céticos mais convictos. Então, talvez seja melhor que eu não tenha provas além da minha própria memória e testemunho. Talvez a falta de evidências mantenha o encontro puro, impeça que se torne um espetáculo ou uma fonte de atenção indesejada. O Bigfoot salvou minha vida sem qualquer expectativa de reconhecimento ou recompensa. Ele o fez, em particular, longe de câmeras e testemunhas. Isso parece apropriado de alguma forma. Também pensei muito sobre as implicações éticas do meu encontro. Devo relatá-lo às autoridades científicas? Devo tentar levar pesquisadores de volta para onde aconteceu? Ajudá-los a procurar evidências? Parte de mim sente que tenho uma responsabilidade com a ciência, com o conhecimento humano, de relatar o que testemunhei. Mas uma parte maior de mim se sente protetora em relação ao Bigfoot. Essas criaturas claramente se esforçaram muito para evitar o contato humano. Elas desenvolveram comportamentos e padrões que lhes permitem existir em proximidade com a civilização humana sem serem definitivamente documentadas. Elas mantiveram seu sigilo e privacidade por séculos ou mais. Quem sou eu para violar isso? Quem sou eu para potencialmente expô-las a assédio ou danos de pessoas que gostariam de capturá-las, estudá-las, explorá-las? O Bigfoot me mostrou misericórdia e bondade. O mínimo que posso fazer é respeitar seu direito à privacidade e a continuar vivendo sem ser perturbado. Se os cientistas eventualmente reunirem evidências suficientes para provar a existência do Bigfoot, ótimo. Mas não serei eu quem iniciará esse processo. Meu encontro foi um presente, não uma oportunidade de fama ou avanço científico. Eu ensino biologia para alunos do ensino médio e às vezes fico tentada a compartilhar minha história com eles. Cobrimos tópicos como biodiversidade, espécies não descobertas e as limitações do conhecimento científico. Meu encontro com o Bigfoot seria o exemplo perfeito de quanto ainda não sabemos sobre o mundo natural. Mas me abstenho de contar a eles. Eles são adolescentes, ainda formando suas visões de mundo e habilidades de pensamento crítico. Não quero confundi-los ou fazê-los questionar a ciência legítima porque a professora deles está falando sobre encontros com o Bigfoot. Então sigo o currículo, ensino os fatos estabelecidos e guardo minhas experiências pessoais para mim. Talvez um dia, depois de me aposentar, eu escreva um livro sobre o que aconteceu. Ou talvez nunca escreva. Talvez este relato seja o mais próximo que chegarei de contar a história completa publicamente. O que eu sei é que a experiência mudou fundamentalmente a forma como vejo o mundo. Estou mais aberta a possibilidades agora, mais disposta a admitir que não tenho todas as respostas. Quando os alunos me perguntam definitivamente se algo existe ou se algo é possível, agora é mais provável que eu responda com provavelmente ou com base nas evidências atuais, em vez de certeza absoluta. Porque aprendi que a certeza pode ser abalada em um instante quando a realidade lhe apresenta algo que você tinha certeza absoluta de que era impossível. O mundo natural é maior, mais estranho e mais maravilhoso do que a maioria das pessoas jamais imagina.
Existem animais vivendo nas profundezas do oceano que parecem criaturas de planetas alienígenas. Existem insetos com ciclos de vida tão complexos e bizarros que parecem impossíveis. Existem fungos que formam redes que abrangem florestas inteiras, comunicando-se e compartilhando recursos de maneiras que estamos apenas começando a entender. O mundo está cheio de maravilhas e mistérios, e em algum lugar nas montanhas do leste do Tennessee, em algum lugar nas florestas profundas onde os humanos raramente se aventuram, vive uma espécie de primata grande e inteligente que aprendeu a coexistir com os humanos, permanecendo escondida. Isso não é fantasia, não é pensamento fantasioso, é a realidade, quer a ciência convencional aceite ou não. O Bigfoot poderia simplesmente ter me evitado completamente. Ninguém saberia, ninguém teria questionado sua decisão. Mas o Bigfoot escolheu de forma diferente. O Bigfoot escolheu a compaixão. O Bigfoot escolheu intervir. E por causa dessa escolha, estou viva hoje para compartilhar esta história. Espero que onde quer que o Bigfoot esteja agora, a criatura entenda o quão grata eu permaneço. Espero que o Bigfoot saiba que sua bondade não foi ignorada ou desvalorizada. Para quem estiver lendo isto e pretender se aventurar em áreas selvagens remotas, por favor, tenha cautela. Respeite a vida selvagem. Respeite o terreno. Leve o equipamento apropriado e informe os outros sobre sua rota e cronograma planejados. Não cometa os mesmos erros que eu cometi, mas também mantenha a mente aberta em relação às possibilidades. O mundo é consideravelmente maior e mais estranho do que normalmente reconhecemos. Existem seres vivendo nas florestas profundas que apenas começamos a compreender. E se você algum dia se encontrar perdido, desesperado e com medo e detectar algo se movendo por entre as árvores, não presuma automaticamente que representa perigo. Às vezes, as criaturas de aparência mais temível possuem os corações mais gentis. Às vezes, os monstros se revelam salvadores. Aprendi essa lição por experiência direta. Ajoelhada na frente de um Bigfoot, desesperada por ajuda, e o Bigfoot respondeu. O Bigfoot me resgatou, e passarei o resto da minha vida me perguntando sobre suas motivações. Talvez o Bigfoot me ajudou porque reconheceu algo em mim que valia a pena preservar. Talvez o Bigfoot estivesse simplesmente agindo de acordo com sua natureza fundamental. Talvez exista algum tipo de entendimento antigo entre seres inteligentes para fornecer assistência em tempos de necessidade desesperada. Eu não tenho respostas. Tudo o que sei com certeza é que quando mais precisei, desesperadamente, um Bigfoot saiu da lenda e da mitologia e entrou na minha realidade. O Bigfoot afugentou um leão da montanha, me levou à segurança, me protegeu durante horas perigosas e me guiou para o resgate. O Bigfoot realizou tudo isso sem exigir nada em troca. Essa é a história. Foi isso que aconteceu comigo nas Smoky Mountains há 5 anos. Acredite ou rejeite como achar melhor. Eu sei a verdade. E em algum lugar naquelas montanhas, um Bigfoot também sabe. O Bigfoot sabe que salvou a vida de uma trilheira perdida. O Bigfoot sabe que mostrou misericórdia a alguém que precisava desesperadamente dela. E talvez, apenas talvez, o Bigfoot ainda esteja por aí, ajudando outras pessoas que se perdem e se assustam na natureza selvagem. Espero que isso seja verdade, porque o mundo precisa de mais bondade como essa, mesmo de criaturas em que não deveríamos acreditar. Especialmente de criaturas em que não deveríamos acreditar.